Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos trabalhar com o widget Scrolled Text. Esse widget permite a apresentação e inserção de texto em várias linhas, diferentemente do Entry. O Scrolled Text pertence a um módulo separado que deve ser importado antes de utilizar esse widget. Portanto, vamos dizer na parte de imports que da biblioteca tkinter nós vamos importar o módulo Scrolled Text. Agora, no nosso método init, nós podemos criar esse novo widget. Portanto, eu vou criar um objeto, que eu vou colocar o nome de txt_area, que vai ser igual a scrolledText.scrolledText. O primeiro scrolled text faz referência ao nome do módulo, e o segundo, a própria classe do widget. Entre os parênteses, como em qualquer outro widget, nós informamos o espaço que o irá comportar, no caso, o self.nossa_tela. Os demais argumentos que podem ser utilizados nos parênteses são referentes à largura, altura, fonte e cor de fundo. Por agora, eu não vou utilizar nenhum desses argumentos. Continuando nosso código, eu vou posicionar esse nosso widget na tela utilizando o método pack e dizendo que ele poderá se expandir caso necessário e se ele se expandir, ele vai crescer para o eixo X. Além disso, eu vou criar um botão nessa interface que acionará futuramente um método. Esse código nos dá a seguinte interface. Vocês podem ver que o Scrolled Text é toda essa área, e nessa área nós podemos digitar qualquer texto com qualquer tipo de formatação. A primeira funcionalidade que eu quero mostrar na aula é sobre como adquirir as informações escritas nesse Scrolled Text. Então, eu vou criar aqui no nosso código um método chamado teste, que será ativo pelo botão que a gente criou anteriormente. Então, eu vou inserir nesse botão a propriedade command. Aqui dentro desse método, nós vamos adquirir o conteúdo escrito na nossa área de texto. Para isso, é simples. Nós vamos criar uma variável que eu vou colocar com o nome conteúdo, que será igual a self.txtArea, e utilizamos o método get, assim como o do widget entry. A diferença é que, como a área de texto pode ser grande e conter muita informação, por vezes não queremos adquirir tudo, somente uma parte. Por isso, o tkinter diz que, para utilizar o get, entre os parênteses, nós devemos informar um index inicial e final. No caso, eu desejo selecionar tudo, portanto, o index inicial será 1.0. Esse valor, como vocês perceberam, é uma string e não um float. Essa string faz referência à posição, sendo o primeiro número a linha e o segundo, após o ponto, o caractere. E o index final será o tk.end, que é literalmente a última linha e caractere possível. Por fim, eu vou printar a variável conteúdo. Executando esse código, nós vamos ter essa interface e, ao escrever qualquer coisa aqui, por exemplo, Olá Mundo, e clicar no nosso botão, esse texto será salvo na variável e a variável será printada no console. Agora vamos aprender como inserir novas informações na área de texto. Para isso, a gente utiliza o método insert do Scrolled Text. E aproveitando esse método teste, eu vou inserir logo após a variável conteúdo a nossa área de texto self.txtArea e aplicando o método insert. O que o insert faz é inserir caracteres após um dado index. Então, entre os parênteses, eu informo como primeiro valor o index de referência. Se eu quero que a informação entre à esquerda do texto já inserido nesse campo, eu utilizo o index 1.0. E em seguida, como segundo valor, eu informo o que será escrito. Por exemplo, Python Fei. Executando esse código, vocês verão a nossa interface e eu vou escrever aqui Olá Mundo. Vou clicar no botão e a string Python Fei foi concatenada à esquerda da string que eu escrevi.
Se eu quero que as novas informações sejam escritas à direita, como é feito comumente, eu devo trocar o index de referência de 1.0, que é o início, para tk.end, que é o fim, ou tk.insert, que também vai dar o mesmo resultado. Executando novamente este programa, vocês verão que se eu escrever Olá Mundo novamente e clicar no botão, a string será concatenada à direita. Agora suponha que qualquer informação que eu insira, eu quero apagar a informação que tinha antes. Então, ao inserir python_fei, eu quero que a string Olá Mundo seja removida. Para isso, nós utilizamos o método delete. Então, antes de inserir o novo valor no scrolledText, eu vou invocar novamente o nosso txt_area e aplicar o nosso método delete. O que esse método faz é remover os caracteres entre o index inicial dado e o index final dado, esse último não incluído. Então, se por exemplo eu quero apagar todos os dados, eu insiro o index inicial como 1.0, linha 1, caractere 0, e o index final como tk.end. Executando esse código, se eu escrever Olá Mundo e clicar no botão, essa string desaparecerá e dará espaço ao python_fei. Existe um argumento para a criação desse scrolledText que é útil e eu não utilizei. Então, antes de inseri-lo, eu vou utilizar esse código que já está sendo executado e escrever várias informações. Vocês verão que a quebra de linha é feita assim que o espaço é preenchido, sem se importar se está no meio de uma palavra ou não. Então, vocês podem ver que essa palavra aqui, ela foi cortada no meio do caminho, essa daqui também e também essa última. Utilizando na criação do nosso scrolledText o argumento wrap e igualando a tk.word, vocês verão que ao executar o código e encher esse scrolledText de informação, as palavras elas não serão cortadas na quebra de linha, deixando a estética do texto muito melhor.